Olá, pessoal, tudo bem? Professor Gustavo Salles, professor de Direito Administrativo, e voltando com tudo com o nosso canal aqui do YouTube. O que eu quero destacar para vocês? O concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. Por que eu quero gravar um vídeo especialmente sobre esse concurso? Eu tenho inúmeros alunos que sempre sonharam com a carreira da Polícia Militar do Distrito Federal, mas por um certo atraso, assim, até por questões burocráticas no momento de uma contratação da banca, uma expectativa orçamentária e todos esses outros detalhes externos, o edital está muito próximo, mas existiam rumores da publicação desse edital no ano passado. E aí a gente chega agora em 2025 e se depara com a seguinte situação: opa, eu tenho mais de 30 anos. Isso aconteceu não só com um aluno, diversos entraram em contato comigo, e o engraçado, só aqui no nosso escritório a gente tem uma lista de 120 alunos que estão nessa situação. Então é muito importante a divulgação desse conteúdo para ele atingir o maior número de pessoas possível que estão sendo, entre aspas, prejudicadas, porque sempre sonharam com aquela carreira e hoje estão com uma idade acima daquela prevista em lei. Muito importante destacar, prevista em lei, não só apenas no edital, porque eu sempre menciono isso em sala de aula, edital não exige nada. Quem exige alguma coisa é a lei. Aí, quando previsto em lei, vai estar previsto no edital aquela exigência como condição do cargo, para você ocupar o cargo, qual seria? A idade máxima. A gente sempre se depara com aquela questão da idade mínima, 18 anos, tranquilo. Mas em relação ao concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, existe sim a previsão legal da idade máxima de 30 anos. Como é que fica a situação? Um candidato, eu vou até ilustrar desse caso, porque eu vou fazer um comentário de uma decisão judicial do Supremo. Deixa eu até colocar aqui na tela aqui para ficar mais fácil. Vamos lá, pessoal, olha só. A análise que eu vou fazer, uma análise completa sobre o caso, se dá com base em uma decisão do STF que abordou o parâmetro do respeito ao princípio da isonomia. O que seria isso, pessoal? Igualdade. Pouco importa se eu estou tratando do parâmetro da igualdade material ou formal, eu estou tratando do que? Isonomia, igualdade, a grosso modo falando. Deixa eu jogar aqui para vocês aqui no próximo slide, olha só. Não fiz aqui a apresentação, mas é bem oportuno destacar quem sou eu para quem não me conhece. Eu sou, deixa eu voltar aqui para a tela. Eu sou o professor Gustavo Salles, trabalho em todos os cursos preparatórios aqui de Brasília há mais de 8 anos, em sala de aula. Estou um pouco afastado por causa dessa questão da pandemia, nasceu meu filho, então eu tive que me afastar um pouco das turmas presenciais aqui em Brasília. Mas estou voltando com tudo agora, com o nosso canal, várias dicas, comentários sobre as atualizações legislativas, a Lei 8429, a nova lei de licitação. Então, todas elas eu vou estar comentando aqui no nosso canal do YouTube e em breve eu estarei de volta também às salas de aulas. Mas, por enquanto, se inscreva aqui no nosso canal, curta, compartilhe, encaminhe aí para algum amigo, algum colega, algum conhecido que esteja nessa situação que vai ser comentada agora com base na decisão do STF. E o mais importante, você que gosta da matéria de direito administrativo, fique inscrito aí no canal, porque vai ter muito conteúdo, tranquilo? Muito conteúdo. Então, e um detalhe importantíssimo que eu não comentei. Estamos aqui, ó, no nosso escritório Bosco Salles e Antunes, que é um escritório idealizado para defesa de pessoas prejudicadas em concursos públicos. Então, o cerne, a atuação principal aqui do escritório é justamente essa, defesa em relação às causas relacionadas de concursos públicos. Bacana? Seguindo aqui com vocês, vamos lá, pessoal, vamos analisar aqui tópico a tópico e aí eu vou fazendo os comentários. Bacana? Olha só. O concurso público de soldado da PM traz essa limitação em relação à idade máxima, 30 anos. Idade essa que é verificada no momento da inscrição.
A depender do estado que você esteja, exemplo, PM Bahia, lá, salvo engano, são 32 anos, que vai ser considerado no momento do curso de formação. Ah, PM Tocantins, lá são 30 anos, considerado também no momento da inscrição. Ah, eu sou PM Minas Gerais, lá são 35 anos, realizada a verificação no momento do curso de formação. Cada estado da federação tem a sua lei, até pelo parâmetro de autonomia legislativa que os entes federativos possuem. Então, é muito importante observar que o caso específico que está sendo comentado aqui, por mais que ele tenha aplicação para os outros estados da federação, a norma que eu estou mencionando é a norma do Distrito Federal. E aí, o que acontece aqui em relação à PM do Distrito Federal? 30 anos verificado no momento da inscrição. Atenção! Se você tem mais de 30 anos e vai lá preencher no site da banca organizadora, vamos imaginar que seja Banca Sebrasp, Banca IBFC, IBRAE, FCC, FGV, o que seja, qualquer uma dessas bancas. Já no momento da inscrição, que você vai preencher lá a sua idade, exemplo, 28 de 5 de 90. Opa, significa que se você é de 90, teoricamente você já tem mais de 30 anos, concorda? Então você já ali de pronto, de imediato, você nem conseguiria fazer a sua inscrição. Bacana? Por quê? Algumas pessoas, alguns concursos dessa temática, tiveram pessoas que conseguiram realizar ali eventualmente a inscrição, né? Seja por alguma limitação ou falha ali no sistema, ele passou, fez a inscrição, e aí ele foi realizando todas as etapas, passou. No momento da verificação da documentação, discutiu essa questão. Ora, 30 anos, a idade máxima, você tem mais de 30 anos, conseguiu fazer isso, aquilo, outro, judicializou aquela briga toda, aquela confusão toda, acaba que uns conseguiram entrar, outros não. Já entrava nessa discussão. Então, sempre quando traz essa questão relacionada à limitação de idade, a gente se depara com várias discussões judiciais. Porque no estado da Bahia, a idade máxima é 32 anos. No estado de Minas Gerais, 35, por exemplo. Então, já tem essa confusão pela falta de uniformidade em relação aos quesitos de idade. Porque, ora, um 30 anos, outra 32. Aí a gente entra naquela questão de autonomia legislativa, o aspecto que os estados da federação podem ali dentro de um parâmetro de respeito à Constituição, trazer ali de acordo com as características do cargo que vai ser exercido, eles podem trazer ali algumas condições, desde que elas não sejam ali o quê? Discriminatórias, irrelevantes, né? Ou seja, tem que ser condizentes com a natureza das atribuições normais daquele cargo. Então, para o DF, a questão de 30 anos tem previsão legal. Só que o que aconteceu no caso desse candidato que é o OAAF? É o Freitas, né? Vamos chamá-lo de Freitas. Ele tinha, olha que engraçado, ele era um candidato civil, porque ele não era militar, bacana, ele era um candidato civil, e ele tinha completado 31 anos, salvo engano, uns 40, 60, vamos supor que seja 2 meses depois do momento que ele fez a inscrição. Aí ele já foi barrado ali de pronto, que ele não conseguiu fazer a sua inscrição, ele entrou com mandado, impetrou um mandado de segurança através do seu advogado, e aí ele conseguiu fazer a prova. Entrou toda uma discussão, porque existia um questionamento sobre essa questão do limite etário. E por que essa discussão? Quem é militar já da corporação não está sujeito a essa limitação da idade de 30 anos. Já aquele candidato, que é o candidato civil, que não é militar da corporação que eu digo, a Polícia Militar do Distrito Federal, ele estaria sujeito a esse parâmetro de idade máxima 30 anos. Então aqui você já encontra uma distinção, um tratamento diferenciado. Militar, opa, se é da corporação, pouco importa a idade dele, pode fazer. Se ele não é da corporação, ele é civil, opa, existe uma limitação em relação à idade máxima 30 anos. Seguindo aqui com vocês, vamos lá, aprofundando. Olha só, seguindo, deixa eu colocar aqui na tela. Então, o que aconteceu? O edital limitando essa questão do candidato civil até 30 anos, ele não concordou. Haja vista que tinha se passado 2 meses só, 2 meses, e ele já vinha estudando há muito tempo para esse concurso. E aí ele falou, poxa,
Já que são os militares da ativa, não estão sujeitos a essa restrição, vou judicializar. Tratamento diferenciado, tratamento discriminatório, tratamento que fere o preceito constitucional, mesmo que tenha previsão legal, isso fere o princípio da isonomia. Então ele entrou ali naquele parâmetro, e olha só o detalhe. Ele tinha completado 31 anos, tinha 2 meses. Então também era uma medida muito desrazoável, ferindo o princípio da razoabilidade. E aí, vamos lá, seguindo. Olha só, como é que se deu essa temática? Ele judicializou primeiro no TJDFT, e o TJDFT, que é o juízo ali de primeiro grau, negou de pronto o pedido dele, porque ele tinha impetrado o mandado de segurança e foi negado com base em qual justificativa? Olha só, com base em qual justificativa? Você tem aqui essa argumentação que é a Lei 7.289 de 1984. Ora, essa lei tem mais de 40 anos? Ela com certeza, 84, ela tem mais de 40 anos essa lei. A expectativa do brasileiro em relação à idade mudou muito. A qualidade de vida que você tem hoje, em termos de... Você pega uma pessoa de 40 anos, 50 anos na rua, tá disputando maratona, tá correndo, tá com uma saúde mental e física gigantesca. Então, há 40 anos atrás, no momento de criação dessa lei, a condição da população brasileira era totalmente contrária. E houve ali uma alteração, houve-se uma mudança significativa em relação à qualidade de vida da pessoa, a expectativa de vida aumentou demais. Então, nesse parâmetro ainda que você traz ali uma limitação de 30 anos para a pessoa, que é o candidato civil, que é uma pessoa que está em pleno gozo da sua saúde, e você se depara com uma situação que um militar da ativa não está sujeito a essa regra, esse candidato ficou indignado. Mas mesmo assim, ao judicializar, o TJDFT falou, opa, o que vale é o que está previsto em lei. E a lei, olha só que interessante, a lei tem até uma expressão em latim que você deve seguir, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Então ali o juiz de piso, o juiz de primeiro grau, o juiz do TJDFT, falou, aplica-se a lei e nega-se provimento a esse candidato. Só que ele falou o seguinte, olha que interessante a argumentação dele, olha, tem previsão legal, os militares que já estão lá na instituição, na corporação, eles já têm ali uma condição física, uma condição psicológica diferenciada do civil. Essas foram as argumentações utilizadas pelo TJDFT. Primeira argumentação, falou que aplica-se a lei, então, para o civil, idade máxima de 30 anos. E ainda justificou que não há ofensa ao princípio da isonomia, porque os militares que lá já estão possuem uma condição de atributos físicos e psicológicos diferenciados. Esse candidato falou, ó, não concordo. Já que o TJ não concedeu o meu pedido, vamos subir com esse processo. Vamos apelar dessa decisão. E essa discussão chegou aonde? No ponto que eu queria destacar com vocês. Chegou ao Supremo Tribunal Federal. E o candidato, juntamente com o seu advogado, alegou que essa lei do Distrito Federal é inconstitucional. Que lei é essa? Aquela lei que eu acabei de mencionar para vocês, de 1984. Ela é o quê? Inconstitucional. E a declaração de inconstitucionalidade ela é feita por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal. E sobre qual justificativa? Violação ao princípio da isonomia. Porque eu não posso ter um parâmetro diferenciado que não existe uma justificativa plausível, alegando que só porque ele é militar da ativa, a condição física, psicológica dele é melhor que a minha, que sou civil. E essa tese ganhou força e o Supremo acatou essa tese aqui para a lei do Distrito Federal. Já tinha sido declarado a lei inconstitucional de outros estados da federação, mas agora é uma novidade para a gente, porque a lei do DF foi declarada inconstitucional. Então, o que eu quero destacar para vocês, a grosso modo? Independentemente da sua idade, é claro que a gente sempre tem trabalhado num parâmetro de razoabilidade. 31 anos, 32, 33, até porque eu tive aqui um aluno meu com 50 anos me ligando, professor,
Posso ingressar com essa ação judicial agora, já que foi declarado inconstitucional, eu tenho 50 anos, meu pai era policial militar, eu quero ser policial militar. Aí eu falei, olha, é claro que, por se tratar de uma decisão que não fixou ali uma idade máxima, isso, aquilo, outro, em relação à inconstitucionalidade, eu entendo que 50 anos foi um pouco exagerado. Mas você que tem 31, 32, 33, 34, 35 anos, 36, o que seja, é super razoável, sim, a gente ingressar com essa ação judicial, já garantido de pronto a sua inscrição no concurso, porque se você não judicializar nesse quesito, nem a inscrição no concurso você vai conseguir fazer. Então já vamos judicializar previamente, já pedindo ali a garantia da sua inscrição e a continuação normal em todas as etapas do certame, inclusive o curso de formação e o engajamento no momento que você tiver a sua aprovação. Porque com a perspectiva do STF, que determinou a inconstitucionalidade dessa lei, destacando que eu não posso ter um tratamento diferenciado para o civil em relação aos militares, porque, ora, o militar não tem limitação de idade, o civil tem, isso fere a isonomia, isso fere a impessoalidade, isso fere a razoabilidade. Por isso que a turma do STJ destacou que essa decisão era inconstitucional. E aí, seguindo aqui com vocês, pessoal, olha só que interessante, seguindo aqui com vocês, vamos lá. O que eu quero destacar aqui? Vamos lá. Observe o seguinte. Olha só. O STF reformou a decisão do TJ, que falou que o candidato não poderia, né, naquela questão que a lei se aplica, que o militar tem uma condição diferenciada. Então, isso tudo foi reformado pelo STF. E esse candidato aí, que a gente chama ele de Freitas, ele ingressou na Polícia Militar. Então aqui a gente tem um precedente gigantesco, muito interessante, que vai ser utilizado tanto para o concurso do Distrito Federal, principalmente, mas também para os outros concursos. Então pouco importa o estado da federação que você esteja. Se você se deparar com uma situação que está lá no concurso de uma Polícia Militar da Vida, uma limitação em uma relação idade máxima, você tem que judicializar. Mas, claro, leve em consideração esses quesitos que eu estou mencionando. Os seus atributos físicos, psicológicos, respeitando também um pouquinho em relação à razoabilidade. Não me venha com aquela história, eu já tenho 52 anos, eu estou em plenas condições físicas. Não, existe sim, por parte das leis dos estados da federação, das polícias militares dos estados da federação, uma idade ali que ele entende, ali 32, 35, que vai fixar ali para os civis. Então, em cima daquilo ali que a gente tem que utilizar como parâmetro para entender ali até a aplicação do princípio da razoabilidade. E aí, seguindo aqui com vocês, olha só. O STF reformou a decisão, declarando a inconstitucionalidade em relação à restrição etária diferenciada, bacana, com base no fundamento o quê? Do respeito da igualdade, da isonomia entre os candidatos. Desculpe, deixa eu até tomar uma água. Agora, olha só. É muito importante a gente ter uma observação aqui nesse detalhe aqui que eu vou colocar aqui na tela aqui para vocês. Olha só, deixa eu colocar aqui na tela. Olha só que interessante. Quando se trata, deixa eu até virar o microfone para ficar legal. Quando se trata de um civil, o parâmetro da idade máxima era 30 anos. Era não. Aqui no DF são sim os 30 anos. Beleza? Só que tem um detalhe. Para o militar não tinha essa exigência. Então, em cima disso aqui, a gente judicializa. Agora, o grande problema também, que diversas pessoas estão entrando em contato aqui comigo, são em relação aos militares. Por que os militares? Porque a questão do tratamento diferenciado, com base na lei aqui de 84, são para os militares do Distrito Federal, ou seja, da corporação. Aí você fala o seguinte, poxa, mas eu sou militar da aeronáutica. Eu sou militar do Exército, tenho 33 anos. Eu também vou ser impedido de realizar a inscrição? Vai também. Aí a gente fez outra pesquisa bem interessante aqui, com base na decisão do próprio TJ da FT. A gente detectou 3 ações.
duas de pessoas da aeronáutica e salvo engano, era da Polícia Militar, mas de outro estado da federação. Eu acho que era do Rio Grande do Norte, salvo engano. Os três aqui, um era de 33 anos, outro de 34 e o outro de 32 anos. Todos eles aqui no TJDFT, em uma ação normal, conseguiram realizar a inscrição e todos os demais atos. Então, o entendimento por parte do TJDFT é o seguinte: metade das turmas entendem, tá? Metade das turmas entendem que em relação ao civil se aplica realmente ali a lei, respeita ali o parâmetro de 30 anos de idade. Mas existe uma outra metade das turmas que já estão ali naquela tendência, naquela perspectiva que sim, respeitando a isonomia, a razoabilidade, entendendo que a pessoa tem plena capacidade física em relação aos seus atributos físicos e psicológicos, há sim a possibilidade dele fazer a inscrição normal, inclusive ingressar na carreira. Mas o que acontece em relação ao civil? Se o TJDFT está assim meio dividido, o STF não está. Porque o STF entende ser inconstitucional essa questão da diferenciação etária para civis e militares. Ponto final. A gente fica com o entendimento do STF. A nossa ação judicial para garantir, para visar a sua defesa, é justamente com base na decisão do Supremo, decisão essa que foi formulada agora recentemente. Agora, já em relação aos militares, não. Os militares já é algo mais pacífico. Independentemente dele ser militar da corporação policial militar ou não, não está sujeito a essa diferenciação. Mas, claro, você vai ter que judicializar, infelizmente, também. Bacana? Seguindo aqui com vocês aqui, deixa eu voltar aqui na tela, que eu tenho mais um comentário. Então, vamos lá, pessoal. O caso vai reforçar a importância do princípio da isonomia nos concursos públicos, vai impactar, sim, inclusive os futuros editais. A gente pode, assim, honestamente falando, o edital atual da PM do Distrito Federal vai vir, sim, com a idade de 30 anos. Por quê? Só vai ser alterado essa questão da condição da idade máxima se alterarem a lei. A lei tem que ser alterada. Então, enquanto não existir uma alteração dessa lei, vai continuar com essa sacanagem da idade máxima de 30 anos. Mas o mais importante que eu quero aqui reafirmar o meu compromisso é que essa decisão do STF vai servir para questionamento de casos semelhantes. Então, por mais que você tenha ali, basicamente, ali aquele caso específico desse candidato que conseguiu ter esse êxito, essa decisão se aplica a todos os outros casos semelhantes. Então, a única coisa que eu faço é uma ponderação, uma análise do seu caso ao caso concreto, é assim que eu gosto de destacar, e aí a gente vai estar entrando com essa medida judicial previamente. Muito importante a gente entrar antes da publicação do edital, com uma certa antecedência, justamente para você ganhar tempo na sua preparação e não esperar ali sair a inscrição. Aí sim, quando você tiver negada a inscrição ali no site da banca, você pensar em judicializar. Age bem quem age com antecedência. Bacana? Então, vou deixar aqui todos os meus contatos aqui, o meu WhatsApp, o meu Instagram, o site aqui do nosso escritório, o nosso e-mail. Deixa aí o seu comentário, vamos interagir. Sempre eu vou estar atualizando vocês aqui agora, daqui para frente, em relação a esses casos da PM, não só do Distrito Federal, mas também de outros estados da federação. Vou trazer todas as nossas atualizações dos nossos processos, seja uma liminar deferida ou indeferida, eu vou comentar para vocês. E o mais importante, dicas para a sua preparação na matéria de Direito Administrativo vai ser aqui nesse canal com o professor Gustavo Salles. Bacana? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau, meus alunos.